Existem outro órgão vegetativo das angiospermas, é o caule. Tá? Então, qual é a função do caule? A principal função é sustentação e proteção, né, do vegetal. O caule, como eu falei anteriormente com a raiz, ele apresenta o crescimento primário, né, que é o primeiro desenvolvimento. Nós temos lá um embriãozinho que começa a crescer e aí tem a estruturazinha que vai dar origem ao caule, começa a se desenvolver, os tecidos que estão ali presentes começam a se diferenciar, as células começam a tomar formas diferentes e vai surgindo o caule, né? Ou a primeira estrutura que compõe o caule. Esse primeiro crescimento do embriãozinho ali, ó, das células embrionárias, né? Para formar essa primeira estrutura, nós chamamos de crescimento primário. Crescimento primário, de novo, como a raiz, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas têm, tá? Agora, o crescimento secundário, que é aquele crescimento onde o caule fica espesso, mais grosso, né, forma estruturas mais especializadas, tá? Apenas as dicotiledôneas possuem. Então, monocotiledôneas apresenta só crescimento primário de caule e raiz. Quer dizer o quê? Que nas monocotiledôneas o caule e a raiz é menos desenvolvido do que nas dicotiledôneas, tá? Então guardem isso. Nas monocotiledôneas, caule e raiz é menos desenvolvido do que nas dicotiledôneas. Por quê? Porque monocotiledônea, caule e raiz só tem crescimento primário. Nas dicotiledôneas, caule e raiz tem crescimento primário e secundário, tá? Lembre-se, o crescimento secundário está relacionado ao aumento de volume. É por isso que as dicotiledôneas sempre vão ter raízes mais grossas e caules mais grossos, mais espessos, mais volumosos, tá ok? Então vamos lá, ó. Um exemplo aqui, ó, uma ilustração do que é crescimento primário e secundário, tá? No caule de uma mono ou de uma dico. Crescimento primário, isso aqui é a estrutura primária, ó, tem tanto em monocotiledônea quanto de cotiledônea. Isso aqui é uma estrutura típica do crescimento primário. Ou seja, nós temos aqui uma região de tecido que a gente chama de câmbio vascular, porque dá origem aos vasos do xilema e do floema, tá? E do lado de fora nós temos apenas uma camadinha de células ou mais células formando a epiderme, só isso. Nós temos só a epiderme. Então quer dizer o quê? Que num caule ou numa raiz que apresenta apenas crescimento primário, essa parede aqui, ó, essa estrutura é muito mais sensível, muito mais sujeita a danos do que uma estrutura secundária, ou um caule ou raiz que já está ou já passou pelo crescimento secundário, tá? Então, aqui é um exemplo típico de estrutura primária. O que nós vemos? Nós temos só uma camadinha de epiderme, nós temos um floema pouco desenvolvido e um xilema pouco desenvolvido e a medula. Ó, só essas estruturazinhas aqui já formam a estrutura primária, tá? Então, isso aqui é um exemplo típico de desenvolvimento primário, de crescimento primário, tanto em mono quanto em dico. Monocotiledônea, quando é novinha, tem essa estruturazinha aqui, mas à medida que vai desenvolvendo, isso aqui vai se modificando e nós vamos ter o crescimento secundário e a estrutura secundária surgirá, tá? Mas nas partes mais jovens, entendeu? Próximo à ponta da raiz, próximo à ponta do ramo, o crescimento sempre é primário, porque é jovem, tá? Então, monocotiledônea, mesmo adulta, é assim, tá? Mas dicotiledônea, só as partes jovens são assim, tá ok? Então vamos ver a estrutura secundária agora, olha só. Aqui nós já temos outras estruturas. O xilema já é muito mais bem formado. O floema também, ó. O floema já compõe uma área muito maior do caule, ó. Por quê? Porque crescimento secundário só ocorre, ó, crescimento secundário só ocorre em dicotiledôneas. Dicotiledôneas são os vegetais de maior porte, pessoal. São os vegetais que apresentam o caule mais desenvolvido, caules grossos, só dicotiledônea tem. Então o floema tem que ser muito bem desenvolvido para transportar
né, a seiva elaborada, lá, os açúcares produzidos na fotossíntese. E o xilema tem que ser desenvolvido porque essas árvores geralmente atingem grandes alturas, a quantidade de líquido que tem que subir, a copa, a quantidade de folha que existe é muito grande. Tá? Então o xilema nas dicotiledôneas é muito mais bem desenvolvido, o floema nas dicotiledôneas é mais desenvolvido. E aqui surgem outras estruturas de proteção, por exemplo, o suber, né? Que não existia na estrutura primária, né? As monocotiledôneas não têm suber. Suber é aquela região da suberificação, a região que ocorre o espessamento dessa região, né? Formam células mortas, aquela casca que fica solta, né? Essa é a região do suber, que não, a feloderma também não existe na região, nas monocotiledôneas, onde só ocorre o crescimento primário. Feloderma é um tecido que só existe nas dicotiledôneas, tá? Quando está em crescimento secundário, tá ok? Então essa é a diferença quanto ao tipo de crescimento entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. De novo, o crescimento primário ocorre tanto em mono quanto em dicotiledôneas. Crescimento secundário só ocorre em dicotiledôneas. Crescimento primário ocorre diferenciação dos tecidos das células dos meristemas embrionários, começando a dar a forma do caule. Tá? Então o caule se forma através, já adquire função de caule, a raiz já adquire função de raiz no crescimento primário. Mono e dicotiledônea tem crescimento primário. Agora o crescimento secundário é quando aquele caule e aquela raiz começam a adquirir volume, espessar, porque os vegetais adquirem grande porte, árvores grandes, vegetais de grande porte. Então, é necessário que ocorra o crescimento secundário. Esse crescimento só ocorre em dicotiledôneas, porque só as dicotiledôneas são árvores de grande porte. Tá ok? As monocotiledôneas não precisam ter crescimento secundário, porque elas não atingem grandes portes. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, um exemplozinho de como a gente sai do crescimento primário. Ó. Isso aqui é a regiãozinha lá do caule presente no embrião. Se eu pegasse o embriãozinho, nós vamos ver uma imagem ali na frente, fizesse um corte na região, né, do embrião que vai formar a parte aérea, nós íamos ver isso aqui, ó, um tal de procâmbio, que é um meristema que vai formar, né, o xilema e o floema mais adiante com o desenvolvimento, meristema fundamental e protodermo, que é o tecidozinho, esse meristema fundamental é o que preenche toda essa região do caule. E protoderma é o que? É um tecido vegetal, é um tecido, um grupo de células que vai dar origem à epiderme. Tá? Ainda não é epiderme. Quando é muito novinha o caule, muito novinho, está começando a desenvolver, ele é assim, procâmbio, meristema fundamental e protoderma. Vai desenvolvendo. Né? É como se eu estivesse saindo da pontinha de um caule e indo para a parte mais espessa. Ó. À medida que ele vai ficando mais velho, ó, já aparece xilema, já aparece floema, já apareceu a epiderme, a região do córtex, tá? Já apareceu aqui procâmbio, que vai dar origem ao xilema, o xilema bem desenvolvido, o floema bem desenvolvido e assim. Então, nós saímos daqui, vai desenvolvendo, chega aqui, tá? Chega aqui, beleza? Aqui, ó, essa aqui, pessoal, é a fase de crescimento primário. Chegou aqui, crescimento primário. A partir daqui é crescimento secundário. Então, monocotiledônea sai de lá do embriãozinho assim e chega a isso aqui mesmo adulta. Daqui não passa. Já as dicotiledôneas saem daqui, ficam dessa forma e continuam desenvolvendo até chegar aqui embaixo. Tá? Então, o desenvolvimento de um caule de mono e dico é isso daqui, ó. Caule muito jovem, o caulículo lá, a regiãozinha embrionária que vai dar origem ao caule desse jeito. Começou a desenvolver, formar o caule nas monocotiledôneas, chega a esse aspecto e para aqui, não passa mais isso. As dicotiledôneas continuam, né?
Aí, ó, nós já vamos ter um tal de um câmbio interfascicular, entendeu? Uma região que vai surgir, ó. Aqui não tem câmbio nenhum, ó. Só o procâmbio, que é um tecido que ainda não tem função aqui. Começa a adquirir um pouquinho de função, porque forma aqui, ó. Está ajudando a formar xilema e floema. Mas aqui ele se desenvolve, ó. Vai se desenvolvendo esse risco cor-de-rosa, tá? É o que divide xilema de floema. É o que forma o xilema e o que forma o floema, mas ele continua se desenvolvendo. Olha lá, ele vai ficando espesso, tá? Vai ficando cada vez mais grosso. O xilema e o floema vão ficando cada vez mais especializados. A região da epiderme, ó, vai se desenvolvendo. Começa a surgir o tal do felogênio, que vai dar origem à região do suber, a feloderme, né? Aquela região chamada felodérmica, onde está epiderme, suber, tá? O felogênio, tá ok? Então, o desenvolvimento começa aqui, chega aqui nas monocotiledôneas. Nas dico continua, passa por esse tipo de desenvolvimento aqui e aqui. E aqui seria um corte transversal de um caule, de uma planta, de um vegetal, de uma angiosperma adulta. Um caule de uma angiosperma adulta, de uma dicotiledônia, tem esse aspecto aqui, tá? É desse jeito, ok? Aqui nós temos o xilema, aqui nós temos a medula e aqui nós temos o floema, ó. Esses pontinhos aqui são o floema. Aqui nós temos a região da epiderme, que aqui já apresenta felogênio, né? Que forma feloderme e o suber, tá? Então, nós saímos disso daqui com pouquíssimo desenvolvimento e chegamos a isso aqui muito desenvolvido. Isso aqui seria um corte transversal em qualquer caule de dicotiledôneas adultas, tá ok? Então vamos lá. Aqui, ó, uma diferençazinha. Deixa eu copiar isso aqui. Depois eu mostro para vocês. Esse linkzinho aqui, tá? Ele dá acesso a uma animaçãozinha. Deixa eu ver se eu não sei se eu consigo. Não dá para copiar isso aqui, mas eu vou mostrar mais adiante para vocês. É uma animação, uma imagem de computador que mostra exatamente a diferença entre a anatomia do caule de uma monocotiledônia e de uma dicotiledônia, tá? Então, e os caules são divididos em tipos. Existem vários tipos de caule, tá? Existem os caules chamados de eretos, que são os caules do tipo tronco, haste, estipe e como. O que são caules eretos? São aqueles caules que se estendem do solo em direção à atmosfera. São eretos, são retos e saem do solo em direção à atmosfera. Existem esses tipos de caules eretos. Tronco, quando são caules espessos, caules grossos. Haste, quando são caules finos, macios, né? Com pouca dureza. Estipe, quem sabe o que é caule tipo estipe? É o caule das palmeiras, né? E os caules tipo como, que são de algumas gramíneas, tá? De alguns cereais, tá? E de alguns outros representantes das monocotiledôneas, como por exemplo o bambu. Então vamos lá. Tá aqui, ó, caule tipo tronco. Ereto, sai do solo em direção à atmosfera, né? Como se apontasse para o sol, tá? Tronco, ó, caule espesso, bicho, caule grosso, rígido. Caule tipo haste, olha aqui, ó, isso aqui é um caule tipo haste. É um caule de algumas ervas, né? Plantas de pequeno porte, arbustos, né? Pequenos. Na verdade, ervas, arbustos tem caule ereto também um pouco mais rígido, tá? Isso aqui são caules moles, macios, fáceis de serem dobrados e quebrados. E na maioria das vezes são clorofilados, tem a presença de clorofila, apresenta a cor esverdeada. Caule tipo estipe, olha aqui, ó, caule das palmeiras, dos coqueiros, né? Isso é um caule estipe, ereto e do tipo estipe. E o caule tipo como, olha aqui, ó. Por que como? Porque cada entrinó, isso aqui é chamado de nó. Cada entrinó desse é chamado de colmo. Caule tipo colmo é o caule formado por colmos, tá? Existem também os caules, né, trepadores.
Os eretos são esses e os trepadores. Ó, os caules das trepadeiras são os caules que não são eretos, estão sustentados, presos em outras estruturas, rochas, outros caules, né? Muros e outras estruturas que existem aí na natureza. Eles sobem, né? Eles se escoram em outras estruturas, eles trepam por outras estruturas. Existem os caules rasteiros, que nós dividimos entre estolão e sarmento. Olha aqui, ó, caule tipo sarmento. Isso aqui, para quem conhece aqui, isso é um caule de melancia, tá? Isso é o caule, ó. Essa coisa que parece uma rama aqui, ó, é o caule dela. Aqui estão partes das folhas. Esse tipo de caule da melancia eu chamo de sarmento. Isso aqui é da abóbora, do maxixe, tá? Do melão, de todas essas plantas da família da melancia, do melão, das curcubitáceas, né? Do pepino, todos têm um caule tipo sarmento, tá? E o caule tipo estolão é típico do morango. É um caule rasteiro, o caule está aqui, ó. Aqui está o caule, esse é o caule. E ele forma uma estruturazinha chamada estolho, que é uma gemazinha, que dá origem a uma nova planta. Onde ela encosta no solo, forma raízes, esse estolho, e surgirá daqui uma nova plantinha, como surgiu aqui, ó. Aqui é o caule, continua prolongando, ó. Isso aqui é caule. Não é isso aqui não, isso aqui são folhas, isso aqui é pecíolo, tá? Isso aqui não é caule, o caule é essa estrutura aqui, tá ok? E existem os caules subterrâneos, né? Que são o rizoma e o tubérculo. Olha aqui um tipo de rizoma. Esse caule que está dentro do solo, aqui estão as raízes, aqui são as folhas. Caule tipo rizoma. Um caule muito comum do tipo rizoma, pessoal, de interesse agronômico, é o caule da bananeira, tá? O caule do gengibre. O gengibre é um caule, pessoal, tá? O açafrão são caules tipo rizoma. O tubérculo, não falei aqui, não coloquei, mas a batata é um caule tubérculo, tá? É um tubérculo, é um caule subterrâneo que forma aquelas estruturas de reserva, eles desenvolvem regiões, né, que formam aquelas batatas, né, que são tubérculos, tá?